saúde, o órgão mais complexo do nosso corpo, ganhou o dia 22 de julho para debater as descobertas. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o neurocirurgião Guilherme Augusto Rodrigues. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. É muito bacana essas datas, porque a gente consegue debater um pouco mais sobre o assunto e chamar a atenção da população para certos comportamentos, né? Eu começo já te perguntando se a nossa rotina atual, com toda a modernidade, internet, tem a questão da ansiedade, as pessoas têm dormido cada vez menos. Isso interfere na qualidade, na saúde do nosso cérebro? Boa tarde a todos, boa tarde, Mirelle, mais uma vez pela oportunidade. O grande problema é o seguinte, o mundo está muito dinâmico e a velocidade com que as informações chegam para o nosso cérebro também tem mudado bastante. A forma de tentar assimilar essas informações, inclusive a forma de lidar com elas e as transformações no dia a dia, faz com que muitas das vezes a gente se torne dependente dessas modernidades, dessas inovações e não aproveitemos o melhor que elas nos oferecem, né? Então, um contrapeso deve ser posto para que, obviamente, a gente possa aproveitar, utilizar dessas informações para a melhoria dos nossos dias, das nossas situações e tenhamos uma grande vantagem com a tecnologia e não prejuízo a partir dela. Agora, doutor, álcool, tabaco, isso também afeta a saúde do nosso cérebro, inclusive a função cognitiva? Sim, isso prejudica muito, principalmente porque há um prejuízo tanto na nutrição, ou seja, no quanto de sangue que chega ao cérebro para poder fazer o cérebro funcionar, quanto do funcionamento em si dos neurotransmissores do cérebro, ou seja, quando a gente fala do tabaco, ele é uma substância que ele obstrui os vasos, né? E o álcool, ele muda a dinâmica do funcionamento do tecido cerebral. Então, prejuízos óbvios, né? E infelizmente são drogas de acesso fácil a todas as pessoas, então isso é um grande problema porque os efeitos deletérios ao cérebro são muito ruins em curto, médio e longo prazo. A gente está falando de drogas lícitas, mas tem as ilícitas também, os danos podem ser ainda maiores. Sim, são piores, principalmente as drogas excitadoras do cérebro, né? As cocaínas, heroínas, a própria maconha, né? Muito se fala a respeito dela, enfim, drogas fazem mal e ponto final. Não existe nada que mude isso. Bom, falando agora das doenças, né, o AVC, a gente tem visto, inclusive, jovens, né, sendo acometidos por essa doença e que leva à morte algumas vezes. Seria a doença que mais atinge o cérebro? É uma das mais prevalentes, o AVC. O AVC, a gente tem a felicidade de falar isso, eu faço a parte do tratamento intervencionista do AVC, ou seja, isso para mim é um motivo de muito orgulho, principalmente porque a gente vê que muito se pode fazer pelo AVC, principalmente na fase aguda. A gente tem dois momentos do AVC, o primeiro são os diagnósticos que estão sendo feitos, graças a Deus, muito mais rapidamente, por equipes bem treinadas, e os próprios tratamentos no AVC evoluíram muito, né? Eu estive no Congresso Internacional agora, 2 meses atrás, e muito se falou a respeito disso. Com certeza é hoje o assunto em abordagem em neurologia que tem mais descobertas e inovações para oferecer para a população. Dá para fazer o número do meu banco me ligando. Invadiram a minha conta. E eu tenho que instalar um app para resolver? Desconfiou que é golpe? Procure o BB. O BB nunca liga para você pelo número 4004-0001. o diagnóstico precoce, doutor? É muito importante os sinais. Às vezes eles são muito discretos, né? São sinais que podem ser de pequena monta, mas principalmente quando se torna muito agressivo, quando se torna muito evidente, ou seja, a perda de força de um dos lados do corpo, a perda da capacidade de fala, de levantar os braços, isso sim torna fácil. Agora, uma dor de cabeça atípica, diferente do habitual, sintomas que até então não aconteciam e passam a acontecer, são sintomas que assim, pare, olhe, investigue, procure assistência, porque algo pode estar diferente acontecendo. E doutor, esse diagnóstico precoce, ele diminui também o risco de sequelas? Sim, porque a gente pode ter muito mais tempo de preservar o cérebro. A gente costuma dizer que tempo é cérebro, né? Para cada minuto do tecido cerebral sem circulação, aproximadamente 100 mil neurônios podem morrer.
Então, toda a batalha do tempo é cérebro é para que isso não aconteça, ou seja, quanto antes for feito o diagnóstico, tanto em caráter emergencial, num pronto-socorro, numa unidade de saúde, quanto até numa unidade ambulatorial, consultório médico, é importante para que você impeça que as complicações graves apareçam, inclusive minimizando as sequelas, movimento e até óbito, infelizmente. Quais outras doenças atingem o nosso cérebro? Hoje em dia, os distúrbios da ansiedade são muito comuns, levando muitos dos pacientes a ter a própria dor de cabeça, a maior parte delas atencional. Quando a gente abre para a dor de cabeça, a gente fala muito da enxaqueca também, as cefaleias, né? Muito também se fala sobre o Parkinson, sobre a epilepsia, sobre a esclerose múltipla, né? A gente tem muitas dessas doenças, o próprio AVC. Então, hoje, as doenças mais prevalentes do sistema nervoso são essas. Existem outras menos comuns, mas como o diagnóstico está sendo feito muito precisamente, precocemente, essas doenças também estão começando a aparecer. Uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios físicos fazem a diferença para o nosso cérebro, além do nosso corpo? Fazem toda a diferença, principalmente por aquilo que a gente comentou em relação ao álcool e ao cigarro. O exercício físico propicia com que mais fluxo sanguíneo seja redirecionado para o tecido cerebral. E a função desse cérebro acaba sendo muito melhor. A gente tem perfusão, ou seja, oxigenação do sangue muito melhor para partes específicas da cabeça que envolvem principalmente raciocínio e lógica para aqueles que fazem exercício em detrimento daqueles que não fazem. Pessoas que fazem exercício têm muito menos dor de cabeça do que as que não fazem. Pessoas que fazem exercício e cuidam do corpo têm muito menos dor de coluna do que aquelas que não fazem. Então, o benefício do exercício é óbvio, franco e explícito, ou seja, todos deveriam se preocupar com o envelhecimento saudável do cérebro, cuidando do corpo hoje em dia, enquanto são jovens. A gente tem algumas unidades de academia para o cérebro, enfim, que tem aqueles exercícios específicos, né? Alguns testes psicológicos e algumas atividades também, como dama, xadrez, enfim. Tudo isso também fortalece o nosso cérebro? Sim, tudo isso não só fortalece, isso se tornou muito comum no período pós-pandemia, em que muitos pacientes tinham essa limitação do raciocínio, da lógica. Eu atendi, me recordo um casal de advogados em Suzano que eles não conseguiam tocar o consultório deles de advocacia por prejuízos de memória. Então, sim, na época do Covid, essas escolas, esses centros de raciocínio aumentaram muito, deixando de ser o foco apenas as crianças com dificuldade. Então, isso passou a ser muito comum e isso também pode favorecer os idosos quanto das suas dificuldades cerebrais antes, por exemplo, de uma doença como a das demências, né, a mais conhecida, a demência de Alzheimer, mas muitos desses pacientes começam a etapa da dificuldade da memória com uma questão chamada comprometimento cognitivo leve, em que muitas dessas escolas podem ajudar muito a retardar a progressão do comprometimento cognitivo leve para a demência de Alzheimer. Então, isso é muito importante. Voltando a falar do exercício, tem até um estudo que mostra o tamanho das panturrilhas e das coxas dos pacientes que fazem exercício na terceira idade, influi na morbimortalidade, ou seja, quanto maior for a sua coxa, quanto maior for a sua panturrilha, menor é o risco de mortalidade, também associado com quedas e outros problemas do envelhecimento. Doutor, que delícia falar sobre esse assunto, né? A gente ficaria aqui por horas. Muito obrigada pela sua presença, por essa aula e por todas as dicas. Agora, só colocar em prática. Cuide do seu cérebro. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, ótima semana. Até mais.